Ora, sejam bem-vindos então a mais um tutorial. Portanto, hoje vamos tratar do tema integração por exaustão, que foi abordado no tutorial anterior. Calculámos uma área debaixo de uma curva usando o integral e dissemos que, bom, se nós não conhecêssemos, não soubéssemos integrar, ou se não conseguirmos integrar, poderemos tentar calcular pelo método de exaustão, que não é mais do que calcular manualmente aqui um somatório, em vez de uma integração, como estamos aqui a ver nesta fórmula. Este integral, no fundo, ele vai ser igual a um somatório em que eu divido em n fatias retangulares e, portanto, se for no intervalo entre A e B, pois a largura, o h, a largura de cada fatia, pois b menos a sobre n, está correto, que faz sentido. E, portanto, o valor da altura de cada fatia que é dada aqui. Ora, esta forma é conhecida muitas vezes por Riemann sum, em inglês. Ok? Ora. Ok? Ora, acho que é com 2 zeros no fim, salvo erro. Sim, senhor. Ok, portanto, não há dúvida nenhuma que vamos lá fazer aqui um gráfico. Ok? Não há dúvida nenhuma que entre A e B, vamos considerar A e B. Uma função, ok? F de x entre A e B. Ok? Queremos calcular esta área. Portanto, o que é que nós vamos fazer? Vamos fazer, ok, dividir este intervalo em n fatias. N fatias. Portanto, então, a largura de cada intervalo, vamos dizer o dx, a largura de cada intervalo, pois em n fatias, será b menos a sobre n. Sim, senhor, faz sentido. Pronto. E agora, para cada um desses intervalos, vamos considerar aqui um pequeno intervalo. Ok? Portanto, este intervalo, vamos considerar qual é a altura dele. Bom, posso medir por aqui esta altura. Ok? Sim, senhora. Portanto, se eu tiver aqui um determinado ponto x0, ou posso medir por aqui, logo aqui em cima, logo aqui a seguir, ou posso medir pela altura de f de x0 mais h. Ok? Pronto. No limite, quando n tende para infinito, estas alturas depois ficam iguais. Ok? Fica de largura infinitesimal. Portanto, tanto faz. Portanto, isso mostra que aqui, nesta forma de Riemann sum, eu aqui tenho um somatório i igual a 0 até n menos 1, ou seja, são n fatias. Isso sim, tem que estar correto, tem que ser n fatias. Estas n fatias aqui tem que bater certo com este n, que é o tamanho da fatia. E aqui também tem que bater certo aqui este n, porque temos, para i igual a 0, vemos que isto dá 0 e a primeira fatia é f de a. Portanto, aqui estamos a contabilizar com as alturas aqui à esquerda. Mas tem que dar exatamente a mesma coisa se eu considerar, portanto, i varia de 0 a n, de 0 a n menos 1, ok? Tem que ser igual a se eu fizer o somatório com i a variar de 1 a n, ok? É exatamente a mesma coisa. Em ambos os casos tenho n fatias. A única diferença é que aqui contabilizo com o valor da função do lado esquerdo de cada fatia e aqui do lado direito de cada fatia. Podemos ver que se eu começar aqui com i igual a 1, então a primeira fatia aqui é calculada, ora, com i igual a 1, no valor a mais o primeiro pedacinho, o primeiro dx. Portanto, é calculada à direita. Pronto, ok?
Pronto, isto é importante a reter, porque consoante nos der mais jeito, podemos usar aqui o somatório com 0 a n menos 1, ou podemos usar de 1 a n. Tem que dar exatamente a mesma coisa no limite quando n tende para infinito, ok? Vão ser ambas aproximações, ok? Pronto. Também eu falei um bocadinho de cálculo numérico no outro tutorial e falei que havia métodos de otimização. Agora, portanto, imaginem que eu ia pôr isto num computador e realmente calcular as fatias. Pronto, aí sim, antigamente havia métodos de otimizar em que se calhar, em vez de usar aqui o valor de f de x0 ou de x0 mais h, se calhar era usada a média. Se calhar seria usada aqui a média e dizer, bom, é mais eficaz, é mais preciso calcular aqui a média, ou seja, nem à direita nem à esquerda, mas aqui no meio. Pronto. Isso são preciosismos de cálculo numérico, para já não vamos entrar nisso e, portanto, isso não, para já não interessa. Ou chega-se a um computador e com facilidade se faz este cálculo, ok? Pronto. Portanto, eu agora, consoante a função, consoante a complexidade da função, eu posso também não ser capaz de simplificar esta expressão, e então eu chego ao computador e ponho ele a fazer um somatório destes, com a maior das facilidades, e ele faz o cálculo, pronto, e calcula-me uma área, pronto. Mas por vezes é possível, conseguimos calcular este limite que aqui está, porque a área é o limite, é o cálculo do somatório, mas num limite quando o número de fatias tende para infinito. É claro que num computador não vamos pôr infinitas fatias. Vamos fazer uma aproximação, colocamos 1000 fatias, colocamos o que for. Normalmente podemos considerar 1000 fatias, depois podemos considerar 10.000 fatias e depois avaliamos se houve uma grande diferença no resultado ou não. Enfim, isso é como digo. Pois há vários tipos de critérios para avaliar e para tratar disso. Mas isso já entramos na área de computação, que não interessa agora aqui. Ora bem, então agora vamos calcular um exemplo concreto. Vamos fazer aqui um exemplo. Pronto. Porque, claro, a complexidade dependerá agora de cada função específica. Pronto, então vamos calcular aqui um exemplo. Vamos calcular uma integração por exaustão. Faz de conta que eu não sabia integrar, não sabia derivar, não sabia nada disso. Pronto, então diziam-me assim, olha, calcula a área, eu quero que me calcules a área, portanto, entre 0 e L, da função x². Pronto, a área debaixo da parábola. Pronto, estou a usar esta nomenclatura moderna para se entender o que se está a pedir, mas pronto, imaginemos que isto há alguns no passado e que nem não sabia nada sobre integrais, portanto, isto era o enunciado era dado textualmente. Calcula-me a área debaixo da função entre 0 e L. Pronto. Então, naturalmente, olhando aqui para a forma do somatório, depois isto ficará um somatório, ok? Agora vou usar a convenção do I entre 1 e N, parece mais simples, mais user-friendly, entre 1 e N. Pronto, e agora vou considerar aqui o quê? Bom, o que é que nós temos aqui? O tamanho da fatia, B menos A sobre N, neste caso, como é entre 0 e L, é L menos 0 sobre N, portanto, cada fatia tem a largura L sobre N, e atenção, isto tem que ser o limite. Limite quando N tende a infinito, deste somatório. Ora, L sobre N, e agora o valor da função, x², portanto, o valor vai ser qualquer coisa aqui ao quadrado, garantidamente, de quê? De f de x mais, ora, b sobre a sobre n é o tamanho da fatia. Portanto, a fatia tem a largura ln, portanto, é ln vezes i. Portanto, aqui será, portanto, ora, o valor de f de x, portanto, o x... ok, é o A, mas o A é 0. Portanto, o A é 0. Ok. Neste caso específico, eu fiz assim para simplificar, para ser mais fácil. Portanto, o A é 0. Portanto, 0 mais o B é igual ao L. Portanto, L sobre N vezes I. Pronto. L sobre N vezes I. Pronto. Este é o meu x ao quadrado. Pronto, já tenho o f de x ao quadrado. Ok? Neste caso específico, em que o a é 0. É mais simples, neste integral entre 0 e L. Ora, portanto, vai-me ficar aqui um limite
um limite, e agora o que é que eu vou ter aqui? L quadrado com L cubo. Isto é uma constante. Posso passar aqui para fora. Ok? O N também é uma constante. Okay? É um determinado N. Portanto, N quadrado também N cubo. Ok? A mesma coisa passa aqui. N cubo. E a única coisa que varia é o I. O I varia de 1 a N de I quadrado. Fica I ao quadrado, ok. Mas isto já nós sabemos calcular a expressão do somatório de I quadrado. Nós vimos isto quando tratámos dos somatórios, da propriedade telescópica, ok? E dos somatórios, das progressões aritméticas, etc, etc. Portanto, nós vimos tudo isso e na altura deduzimos a forma, se bem me lembro, acho que deduzimos. E, portanto, isto fica o limite, quando n tende a infinito, e aqui tenho L cubo sobre n cubo, e este somatório, portanto, nós vimos qual era a forma. Vimos que a forma era n mais 1, 2n mais 1, se não se recordam, pois vão procurar esse tutorial, acho que é o da propriedade telescópica, salvo erro. Vão procurar esse tutorial, ou vejam na internet qual a forma, ou vejam, pronto, relembrem essa matéria, como se calcula a forma para calcular um somatório de I quadrado. Ok? Lembrem-se que a forma do somatório de I era igual a n mais 1 sobre 2. Okay? Um polinómio do segundo grau em n, e a forma de I quadrado é um polinómio do terceiro grau em n. Portanto, isto foi tudo, eu falei sobre todos esses temas, e o grau do polinómio vai sempre subindo. Um somatório de I ao cubo, pois será um polinómio de grau 4. Pronto. Então, agora aqui o que é que nós vamos ter? Eu vou expandir esta expressão, ok? Eu vou expandir, ok? Mas não preciso de expandir tudo. Vamos ver porquê. L cubo. Portanto, ao expandir esta expressão, dá um polinómio de grau 3 em n. Reparem que aqui o n cubo fica 2n cubo. 2n cubo sobre 6. Pronto. E agora a seguir não preciso de expandir o resto. Não me interessa. Vai dar um determinado a, n quadrado, mais um determinado b, n, mais uma constante qualquer, c, eventualmente, e algum deles poderá ser 0, pronto. Não me interessa. Já vão ver que não precisamos. Não preciso de calcular tudo. Só preciso saber que é um polinómio do terceiro grau e preciso saber aqui o termo aqui de n cubo. Pronto. Porquê? Porque agora este n cubo, ao passar aqui para dentro, fica efetivamente n cubo. Ok? Ao passar aqui para dentro, aqui a dividir por n cubo, a dividir por n cubo e a dividir por n cubo. E, efetivamente, o limite, quando n tende para infinito, pois aqui, claramente, que dá 0. N quadrado corta, fica n no denominador, n tende para infinito e isto tende para 0. Portanto, aqui não há indeterminação nenhuma. Aqui é direto que tende para 0. A única indeterminação é aqui, infinito sobre infinito, mas n cubo corta com n cubo e dá 2 sextos, é 1 terço. E, portanto, este limite, como veem, é fácil de calcular e dá L cubo terços. L cubo terços. Pronto. E aqui está como calculamos a área debaixo da parábola, pelo método de integração por exaustão com somatórios, mas como viram é bastante trabalhoso. Temos que conhecer, neste caso, tínhamos que conhecer estas formas aqui do somatório, depois temos que conhecer a teoria de limites, etc, etc. Portanto, é bastante trabalhoso. Enquanto que, se recordam, pois isto era simplesmente igual a, integrando a primitiva de x quadrado, que era x cubo terços, ok? Entre 0 e L, e portanto ficava L cubo terços menos o 0 cubo terços, portanto fica L cubo terços, ok? Pronto. É assim, então não vamos fazer mais exercícios sobre isto. Isto foi só um exemplo. Isto é pouco usado. É pouco usado, obviamente, porque também já hoje em linguagens de programação
E existem funções que já fazem integração em termos de cálculo numérico, ou seja, nós já nem sequer precisamos de andar lá a programar o somatório. Eu só dei isso em termos didáticos, pode ser interessante às vezes alguém fazer um programa desses, mas na prática ninguém faz isso. Existem em linguagens de programação já livrarias que já têm tudo isso embutido para fazer derivação numérica, integração numérica, etc, etc. Já não é preciso programar nada, já está tudo feito, ok? Vamos ver agora aqui um outro problema também muito interessante, ok, que é o contrário do que acabámos de fazer aqui. Ou seja, eu aqui disse assim, bom, eu tenho um integral, eu não sei calcular o integral por hipótese, então em vez de calcular o integral, eu expando em função de um somatório, que será sempre um limite de um somatório com infinitos termos, pronto, a ver se eu consigo calcular, e consegui. Neste caso concreto, temos um exemplo, e eu consegui calcular aqui o somatório, o limite do somatório, quando o número de termos tende para infinito, e consegui calcular. Pronto. Então parti do integral para o somatório. Pronto. Agora também pode acontecer o oposto, que é o que vamos ver agora. O oposto é o seguinte: é-me dado um somatório com infinitos termos, ok? Porque o somatório tem que ter sempre infinitos termos, ok? E então assim, porque esta forma o que relaciona é um somatório com infinitos termos tem uma equivalência para um integral. Ok? Pronto. Então agora aqui é o contrário. Alguém me dava um somatório com infinitos termos. Ok? Vamos dizer assim, olha, tens aqui este somatório. Eu quero cálculos, olha, 1 sobre 1 mais n mais 1 sobre 2 mais n mais, e a última parcela, 1 sobre n mais n. Ok? Portanto, quantas parcelas temos aqui? N parcelas. N parcelas. Está correto. Está de acordo com... Está de acordo. N parcelas. Então eu quero este somatório. Isto aqui é um somatório. Mas eu quero estudar o limite quando n tende para infinito. Ok. Então estamos a reunir todos os requisitos para poder transformar isto num integral. Tenho que ter um somatório com o número de parcelas tende para infinito, n parcelas, ok? Sim, senhora. Então, transformar isto num integral. Poderia parecer assim, bom, então, mas n tende para infinito, aqui tende para zero, sim, é verdade, cada um destes termos tende para zero, zero mais zero mais zero mais zero mais zero igual a zero. Não, errado, porque são infinitos termos. São infinitésimos, cada um deles tende para zero, mas como é que eu vou somar? Infinitos, um somatório de infinitos, infinitésimos, fica uma indeterminação. Portanto, ok? Então, não posso dizer que isto é igual a zero. Seria um erro grosseiro. Ok? Vamos ter que calcular. Pronto. Então, o que é que nós vamos ter que fazer aqui? Tentar arranjar aqui. Agora portanto, ao contrário. Agora vamos tentar arranjar qual o integral e qual o intervalo. Eu preciso saber qual é o integral. Entre x varia de a b. Preciso saber qual é a função, a expressão da função dx. Agora preciso saber isto. Agora preciso saber qual é o meu a, o meu b e qual é a expressão da função. Ok? O que é que eu tenho aqui? Tenho um somatório de um limite quando o número de parcelas tende para infinito. Está correto. E tenho que obter isto aqui. Ora bem, então o que é que nós vamos fazer aqui? Eventualmente poderia haver aqui vários intervalos, consoante os intervalos que eu escolhesse, assim determinava a função. Ok? Eventualmente haverá aqui infinitas soluções,
Porque lembram-se quando eu tinha uma função e eu aplicava uma transformação de translação, tinha uma função perfeitamente igual, mas simplesmente transladada no sistema de eixos. Ok? E, portanto, um integral é como uma área. Portanto, se eu transladar a função no sistema de eixos na direção do eixo do x, a área subordinada será a mesma. Ok? Portanto, aqui haverá infinitos valores possíveis que eu possa dar para A e B, sendo que em função de cada A e B, assim resultará uma determinada expressão para F. Ok? Não sei se isso parece intuitivo, mas é isso. Ok, então o que eu vou fazer aqui uma situação simplista. Vou dizer assim, seja A igual a zero, eu vou escolher aqui um intervalo qualquer, um intervalo simplório, entre 0 e 1, pronto. Mas é como digo, podia ser qualquer coisa, entre 1 e 10, entre o que eu quisesse. E depois, em função desse intervalo, tenho que ajustar a função. Pronto, assim escolho entre 0 e 1. E vou tentar encontrar a função que, entre 0 e 1, de acordo com aquela forma que vimos do somatório de Riemann, que me estabeleça aqui a correspondência. Ok? Pronto. Então, sendo assim, este integral, de acordo com a soma de Riemann, será o limite, quando n tende para infinito, de um somatório. Já sabemos quando i varia de 1 a n, ok? Ou de 0 a n menos 1, mas eu gosto mais de usar aqui de 1 a n. Sim, senhor, ok, vamos ter n fatias, está correto. Qual é o tamanho de cada fatia? Bom, o intervalo entre 0 e 1 sobre n, portanto, o tamanho de cada fatia, a largura é 1 sobre n. Está correto, aqui tenho a fatia, sim senhor. E agora qual é o valor de f, qual é o valor agora que está lá na soma de Riemann? Qual é o valor de f? Eu tenho lá f de a mais b menos a i sobre n. Isto é o que eu tenho na forma de Riemann, mas com a igual a 0 e b igual a 1, portanto, isto fica, na forma de Riemann, fica f de i sobre n. Pronto, portanto, aqui fica f de i sobre n, que eu ainda não determinei qual a expressão de f. Ok? Mas, olhando aqui ao somatório, ok? Olhando ao somatório, vemos que cada um destes termos, vemos que 1 sobre n, f de i sobre n, cada um destes termos, portanto, olhando aqui, ele vai ter que ser igual aqui a 1 sobre, tem aqui um n, e depois mais o 1, 2, 3 até n, portanto, mais i. Ok? Pronto. Ok? Ok. E só me falta calcular qual será a expressão do f, que é o que me falta. Quando eu tiver a expressão do f, venho aqui ao integral e faço a integração. Portanto, a expressão do f, então agora o que é que eu vou fazer? Bom, este n passa para aqui, fica bom. f i sobre n é igual a n sobre n mais i. Ok. Portanto, então eu já tenho aqui a expressão de f de i sobre n, mas eu não quero f de i sobre n, eu preciso da expressão de f de x. Ok? Então, seja x igual a i sobre n. Portanto, então fica-me que f de x é igual a... Bom, então aqui é igual a n. Olhando aqui esta substituição, n é igual a i sobre x. Portanto, i sobre x e em baixo i sobre x mais i. Ok? Pronto. Então fica i sobre x, e aqui reduzindo ao mesmo denominador, i mais ix sobre x. Ok? Pronto.
E aqui posso pôr o I em evidência e depois corta com aquele I lá de cima. Fica 1 sobre x. E em evidência cortou e aqui fica 1 mais x sobre x. E este x aqui vai fazer corta-corta, este com este. E portanto, finalmente, 1 sobre 1 mais x. Pronto. Podem-se convencer que esta é que é a verdadeira expressão de f de x. Ok? E portanto, já tenho o limite do somatório que eu quero. Eu quero calcular aqui o somatório de infinito. Eu queria calcular aqui o somatório de infinitos termos. E já sei que então ele equivale a um integral desta função. Portanto, aquele somatório que eu tinha ali com infinitos termos será o integral entre 0 e 1 de 1 sobre 1 mais x dx. Então, bom, ainda não demos aqui nenhum tutorial especial sobre integrações, mas pronto, mas isto é fácil de ver que é o logaritmo, porque vocês lembrem-se que quando derivávamos o logaritmo, a derivada do logaritmo de x era igual a 1 sobre x. Okay? Lembrem-se que, portanto, derivar o logaritmo de x era igual a 1 sobre x. E derivar o logaritmo de 1 mais x, ok? Era igual a 1 sobre 1 mais x, vezes a derivada desta função composta, mas desta função composta é 1, portanto aqui fica assim. E portanto, então já sabemos, bom, então agora ao contrário, portanto integrar, primitivar esta função, fica o logaritmo neperiano de 1 mais x, calculado no intervalo entre 0 e 1. Portanto, que vai dar o logaritmo de 2 menos o logaritmo de 1. Ora, o logaritmo para dar 1, qual é o expoente que dá 1? É 0. Qualquer base elevada a 0 dá 1. É 0. E, portanto, fica o logaritmo de 2. Logaritmo de 2. Ok? Isto é extraordinário. É extraordinário porque, efetivamente, veem que podemos usar isto nos dois sentidos. Um integral posso calculá-lo como um limite de um somatório e o contrário, se me aparecer um somatório, poderei, mediante alguns rearranjos, transformar um somatório de infinitas parcelas. Nunca se esqueçam disso. Um somatório de infinitas parcelas, uma série, acho que é o que matematicamente normalmente se designa por uma série, então posso calcular em função de um integral. Foi aqui o caso, deu-me o logaritmo de 2. Importante notar como o Wolfram Alpha consegue calcular isto. O Wolfram Alpha, vejam aqui a expressão que nós introduzimos no Wolfram Alpha, no site, escrevemos limite quando n tende a infinito e pomos do somatório, pomos a expressão 1 sobre n mais i, com i variando de 1 a n, ok? E vejam, isto é realmente fabuloso. Como é que o Wolfram Alpha tem um poderio brutal a nível de matemática, ok? Não confiem em chats GPTs para fazer este tipo de coisas, atenção. Atenção, embora vão ficando cada vez mais poderosos também, porque as inteligências artificiais sabem invocar determinadas ferramentas, tools, para fazer estes cálculos, mas nunca se esqueçam que os LLMs nunca foram inventados para isto, ok? Os LLMs foram inventados para a linguagem natural, ok? Coisas mais de ciências humanas, portanto tenham muito cuidado com os chats GPTs, porque às vezes espalham-se ao comprido em problemas diversos de matemática, ok? Sim, senhora. Aqui temos considerações sobre aquilo que eu tinha dito há bocado, que era indiferente calcular o somatório entre 0 e n menos 1, ou entre 1 e n, ok? Sim, senhora. E pronto, aqui está algumas considerações de matemática teórica, mas que eu não entro. Isto é areia demais para a minha caminhonete, pronto.
Eu não entro em temas de matemática pura e demonstração exaustiva de formas e teoremas. Ok? Mas pronto, vamos então ficar por aqui. Espero que isto tenha sido útil para vocês. Ok? Imaginarem e perceberem que mesmo antes de se terem inventado os integrais, conseguia-se, antes de se terem inventado os integrais, esta demonstração, por exemplo, que fizemos aqui, era bem simples. Certamente já se tinha inventado há muito tempo, já se tinha calculado qual era um somatório de I ao quadrado, por esta forma, e portanto conseguia-se calcular com este método, integração por exaustão. Ok? E pronto, espero que tenham gostado e até uma próxima oportunidade. Obrigado.